todos os sinais assim diretos, mas não é no exame de ressonância que você bate e diz, essa pessoa tem doença de Parkinson. Doutor, as pessoas que têm depressão, elas são mais propensas a terem uma doença de Parkinson por causa da dopamina ou não? A princípio, não. Esse é um questionamento bem importante. A Alzheimer também falam, será que você tem depressão? Porque os sintomas até parecem. Quem tem depressão fica sem vontade de fazer as coisas, então ele não presta atenção, então a memória falha. E a principal queixa de jovem de memória não é Alzheimer, nada disso. É justamente depressão ou ansiedade. Mas assim, tem uma relação direta, vai predispor mais jovem, não tem nenhum estudo comprovando mesmo isso. Interessante, como pode ser tão incrível, né, doutora, a ciência? Perfeito. E uma coisa interessante, que eu vi vocês falando da alimentação, tudo isso, você fala muito isso de alimentação saudável, apesar da gente falar que não tem tratamento, a gente sabe que existem série de medidas comportamentais que reduzem a chance de você ter Alzheimer. Quais são elas? A alimentação balanceada, né? A questão da prática de atividade física, o estudo, né? Que é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas eu até brinco com os pacientes, cérebro é que nem músculo. Quanto mais você se exercita, eu vejo que você está correndo, né, fazendo um monte de coisa no Instagram. Tudo, doutor. Mas tem que fazer, é isso. Tem São mesmo. atividades. O cérebro é a mesma coisa. Então não é aquele idoso de antigamente que faça a palavra cruzada. Se você gostar, ótimo. Mas não é só isso. Estudar, aprender outro idioma, né? Eu estava vendo as receitas aqui mostrando. Você viu o Léo mostrando quanta ciência tem por trás disso, né? Então o que quer que você goste de fazer, pode ser cozinhar o que for, use aquilo para você estudar. Ler, aprender novas habilidades, tudo isso ajuda bastante. Boa, e era bem isso mesmo, as pessoas falavam muito da palavra cruzada, mas não é só isso, não é ficar sentadinho ele só, né, doutor? Perfeito. Se gostar, ótimo, né? Mas assim, às vezes a pessoa faz aquilo com sofrimento, aí fica 5 minutos como se fosse um remédio e não funciona, né? E não funciona. E a gente também tem o cérebro com esclerose. Doutor, o que é esclerose? O que acontece? Perfeito. Tem vários tipos. Tem uma esclerose que a gente chama de esclerose múltipla, que dá uma série de inflamações nos neurônios e ela acontece porque seu corpo ataca ele mesmo. Então é uma doença autoimune que o corpo acaba produzindo anticorpos contra ele mesmo e ataca essas células que são células que protegem os neurônios, né? E que é a bainha de mielina. Por isso que é chamada uma doença desmielinizante. É muito comum, aí já é totalmente diferente, é muito comum em mulher jovem. Pele branca acontece com incidência um pouco maior, né? E é uma doença que, infelizmente, você consegue controlar, mas por acontecer em jovem, né? Acaba muitas vezes debilitando um pouco a pessoa. Hoje em dia já melhorou muito o tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Mas ela tem sempre essa ansiedade, porque pode ter um surto, o corpo inflama ele mesmo e acaba dando essas alterações. E o que acontece, doutor? Quais os sintomas? A pessoa pode ficar doente, perder alguma coisa ou não? Normalmente é um déficit neurológico agudo. Então a pessoa, às vezes a visão embaça do nada, depois melhora. Às vezes perde o movimento do braço, depois melhora. Às vezes a pessoa demora de dar o diagnóstico, porque mesmo ela não fazendo nada, o corpo às vezes vai desinflamando. Então a pessoa, oxe, não estou andando direito, meu equilíbrio não está bom. E ela deixa para lá, daqui a pouco tem outro sintoma. Aí você faz a ressonância, aí não, o diagnóstico é a ressonância junto com a clínica, fecha o diagnóstico. Um ou outro, você também colhe o líquido e consegue dizer, não, tem esclerose múltipla. Aí dá a medicação. Já tem outro tipo que se fala muito por causa do Stephen Hawking, né? É a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que compromete a motricidade. Então a pessoa está cognitivamente perfeito, não tem outra alteração, a não ser a dificuldade de andar, a dificuldade que vai progredindo, então a pessoa vai ficando debilitada na cama, mas o cérebro perfeito, sem alteração nenhuma, né? E muitas vezes compromete até a parte respiratória. Então, por isso que, como ele e outros, né, acabam precisando, às vezes, de uma traqueostomia, tudo isso. É uma doença que, do ponto de vista das que a gente lida, emocionalmente, o paciente tem que ter um acompanhamento muito bom. Porque ele realmente, né, ele tá bem, ele não sente nada,